Fala, mestre, tá me ouvindo? Estou te ouvindo muito bem, te vendo muito bem. Eu acho que era a minha Maravilha. internet. Talvez era a minha internet. Eu mudei para Wi-Fi, estava numa 3G aqui falhada. Talvez seja isso. Eu acho que Talvez foi seja. sim, André, acho que foi sim. Mas que bom que deu certo agora, cara. Tô bem ansioso, assim, para conversar contigo. Tá bom. Mas, assim, os convidados desses 80 que eu falei, eles pareciam nervosos, uma maioria, mas ansiosos. Tu é o primeiro. Que prazer te ver ansioso, assim, porque a ansiedade nos traz um pouco mais traz lá de dentro, né, do organismo, né, a gente fica meio assim, a gente acaba falando bastante coisas interessantes e também até podendo imprimir uma outra dinâmica não tão convencional do nosso dia a dia. Mas, Davi, olha só, o Restinga Retrô, que é uma questão interessante de falarmos, mas vamos um pouquinho mais para trás aí. Eu queria falar um pouco de uma coisa que eu também não conheço muito, que é o cinema. Então nós temos o teatro, que é lá no início, bem lá atrás, depois mais próximo o cinema, e depois esse boom que foi o Tinga Retrô, e eu acredito que a hashtag Papo Reto é tudo no teu nome, tem um alargamento aí de 50 minutos, que tu pode dividir, tu pode poetizar, filosofar, certo? Vamos começar Beleza. com com o teatro, fazendo um link com o Clélio. O Clélio falou muito emocionado do início dele, que é o início teu também. Para nós não parecia, né? Quando o Clélio traz isso, nos traz uma outra, porque nós éramos jovens, enfim, para nós o início sempre é o nosso, não do outro. Mas o Clélio, ele traz como um grande início de carreira como educador, antes no Ainós, que era um pouco antes, e depois a tarefa de educador que o Paulo passou o bastão para ele, e é onde tu também é o companheiro dele. E isso é muito legal ele ter trazido dessa maneira, porque eu não sabia, né? Não tinha esse entendimento, né? Óbvio que não, né? Então vamos começar do início, Davi. Bom, beleza. Primeiramente, boa noite aí para todas as pessoas que estão acompanhando a live. Te agradecer pelo convite, André, e ansioso porque, enfim, estou ansioso para conversar contigo, que é uma pessoa que foi muito significativa na minha vida, na minha trajetória, porque a gente se conhece desde da adolescência, da pré-adolescência, né? Bom, pegando o link do Clélio, por exemplo, eu me lembro que eu fazia aula de teatro no CIEM, no Larry, que é aí bem na frente do Monte Castelo, que é o conjunto habitacional que eu morava, e tu também na época, né? Eu devia ter uns 10, 11 anos de idade, e aí eu ia para aula, e numa dessas aulas, acho que é uma recreação que estava tendo no sábado, alguma coisa assim, eu não recordo bem, eu vi uma pessoa andando de pernas de pau, daquelas pernas de pau de atores mesmo, que o pessoal da terreira usava, assim. E era o Clélio. Daí aquilo me chamou bastante atenção, e eu comecei a fazer a oficina de teatro, que o Nós, dentro do caminho para um teatro popular, tinha na época na Restinga, né? E primeiramente, durante um bom tempo, assim, era eu e ele e eu, assim, a oficina, né? Ele ministrava a oficina, e eu, um garotinho ali de 11 anos, fazia essa oficina. Ajudei na divulgação, depois, em seguida, e, enfim, aquilo me marcou profundamente, enfim, toda a minha vida a partir dali, né? Mais tarde entraram outras pessoas bem bacanas no grupo, tu, o Renan, enfim, que acabaram tendo uma trajetória também dentro do teatro e das artes, né? E sei quando tem, sei mais o que falar, assim. Não, o que é uma coisa interessante disso tudo, que nós vamos saber bem depois daí, né, Davi? Aí no foco do objeto, da criação, nós não sabemos, não tinha essa dimensão, mas depois nós vamos perceber que essa iniciação em pernas de pau veio do galpão, numa oficina aqui, que alguns atuadores pegaram, e que tu também logo pegou também. Então, o início da ideia de pernas de pau no Teatro de Rua de Porto Alegre, tu também faz parte dessa história. É um momento como jovem, mas tu também participa desse momento inicial de andar-se de pernas de pau no galpão aqui para Porto Alegre. Era bem no início que o Nós estava, na época ele estava com uma peça Antígona em cartaz, e com Deus Ajuda os Bão e a Dança da Conquista, que inclusive foram as duas primeiras peças de teatro que eu assisti, que é o Deus Ajuda os Bão, que é um texto que eu particularmente gosto muito,
e a Dança da Conquista, que é teatro ritual feito na rua, que até hoje é algo muito original, que é muito raro de ver, assim, né? Embora hoje, enfim, seja bem mais acessível as peças de teatro de rua, porque houve uma profusão, inclusive o próprio Oinóis foi responsável pela multiplicação de vários grupos dentro de Porto Alegre. E eu me lembro que na época a gente começou a fazer as oficinas, em seguida a gente se organizou como um grupo de teatro da periferia, o Ars Longa Vita Brevis, e inclusive foi baseado numa cena do Fausto, da Terreira, que a gente assistiu e acabou criando oficina teatral. Organizamos vários eventos, várias mostras de oficinas, enfim, eu me lembro que a gente agitou bastante naquela época, anos 90, 94, 95, enfim, até o final dos anos 90 ali, que foi quando eu entrei para a Terreira, né? Que eu entrei para o Oinóis aqui Travessa. No final da minha adolescência, ali com 18, 19 anos, entrei para o Oinóis, fiquei um período ali, que foi bem, bem bacana também, e me recordo com muito carinho dessa época. Inclusive, um dos motes, que acabou servindo para criar o Tinga Retrô, foi essas lembranças, né? Que agora na quarentena, enfim, a pessoa fica um pouco mais em casa e acaba recordando essas coisas e quer compartilhar com os amigos da época. E isso foi uma das coisas que motivou a criação. Tu até comentou essa coisa do cinema. Eu fiz muitos vídeos e curtas-metragens universitários, na verdade, né? Como profissional, propriamente, não. Mas aqui em Porto Alegre teve uma época que teve muita efervescência, assim, dos curtas, um circuito universitário, digamos assim. Eu me lembro que no IPA tinha, na UBRA tinha, na ESPM tinha, e agora tem as oficinas as faculdades de cinema, né? Davi, eu queria ainda te perguntar coisas no nível mais íntimo, mais profundo, não que a profundidade não seja a presença, mas tu sempre foi um menino muito ligado à literatura, uma literatura específica, e por isso talvez tu tenha uma dimensão intelectual tua, porque tu topou essa dimensão quando criança. Vários gostam de ler, né? Talvez a oportunidade de identificar-se mais profunda não há, mas tu tinha isso muito. E eu queria que tu falasse um pouco desse aspecto da tua vida. Tu teve, quando criança, muito leituras, e quanto isso te atravessa ou te atravessou ainda hoje, depois de ter feito, inclusive, cinema universitário, que também o cinema ele te dimensiona diferente do teatro. Tu já tem que estar, como diretor, olhar mais toda a cadeia, né? Tu parece que tem que ter... O teatro te parece segmento um pouco mais. O diretor dirige, o ator tem um pouco de um segmento. O Oinóis não, né, Davi? O Oinóis não, porque o Oinóis não, daí no caso que é a nossa escola, não. Aí tu pode também se aventurar a cenografia, te aventurar a produção, te aventurar a cenação, a luz, o que tu quiser. No caso, o Clélio, enfim, é o que tu queres e podes batalhar para conquistar, mas o cinema parece que tem também essa perspectiva de poder ter um roteiro que tu também faça. Eu queria que tu me dissesse um pouco da tua dinâmica com os gibis. Tu mantém esse hobby ainda, não? E o que significou para ti essa tua empatia com os gibis? Sim, eu mantenho esse hobby, eu leio bastante. Claro que não são os mesmos gibis, as mesmas leituras que eu fazia quando eu era criança. Mas leio bastante, e o gibi é muito interessante porque ele trabalha com a linguagem escrita e com a imagem, né? Com as imagens, então ele te possibilita uma viagem diferente da leitura, só a leitura, assim. E ele é muito útil, assim, quando tu tá pensando, por exemplo, em fazer uma cena, principalmente no audiovisual, que ele te dá os planos, exatamente o que tu vai usar. E muitos filmes, tu acaba fazendo antes, né, uma pequena história em quadrinhos do filme que serve como guia. Exatamente, esse é o termo em inglês, isso que o pessoal usa, o termo técnico, né? Mas é basicamente uma história em quadrinhos do filme, assim, que é o que vai te guiar na hora de filmar junto com o roteiro.
para poder saber exatamente o quadro, que isso otimiza o teu tempo, para te não ficar improvisando, porque, enfim, as produções, o tempo no set, ele acaba passando muito rápido, assim, e às vezes, para poder se organizar bem, é importante que tu já vá sabendo exatamente o que tu vai filmar, o que tu vai fazer, para otimizar esse tempo, para não perder tanto tempo. E em relação às leituras, é até interessante tu falar isso, tem algumas leituras da minha infância, por exemplo, até estava conversando contigo esses dias, há um tempo atrás, converso com outras pessoas, que eu tenho um projeto para pós-quarentena, digamos assim, de produzir um curta, que eu já estou em contato com algumas pessoas, inclusive algumas pessoas que participam da gerência, da administração do Tinga Retrô, que é para montar uma versão do Piquenique no Front para curta-metragem, talvez até para teatro mais tarde, que seria uma adaptação, assim, trazendo ele para a realidade da Restinga, né? Por uma das realidades da Restinga. Enfim, é um texto que eu tô adaptando, assim, né? Fazendo essa releitura, e está sendo bem interessante, assim, conversando com as pessoas. Também em relação ao Tinga Retrô fazendo esse gancho, no início ali do grupo, lá em abril, assim, até a gente já tinha uma ideia de produzir um documentário, mas aí seria mais especificamente sobre a efervescência cultural que teve ali nos anos 90, que enfim, foi quando eu comecei a fazer oficina de teatro, o pessoal se juntava para ouvir música, várias bandas, o movimento musical sempre foi muito forte na Restinga, mas naquela época ele tinha outros gêneros que estavam surgindo, despontando, porque o rock, que é um dos gêneros que liga o pessoal ali, que faz parte da administração ali do Tinga Retrô, né? Então, enfim, são 2 projetos que a gente tem para agora, em seguida, assim, que concluir, que for possível o reencontro de uma maneira mais tranquila, né? Porque hoje a gente, quando se encontra, é sempre pela internet. E a gente até pensou, inicialmente, fazer, de repente, uns vídeos das pessoas dando seus depoimentos. Até lancei essa proposta lá no grupo, no início, mas acabou não se viabilizando, assim, por causa de restrições técnicas que a gente percebe que muitas pessoas têm, e fica difícil isso sem uma pré-produção mais bacana, assim, mais trabalhada, né? Mas a ideia está no ar. Já foi uma ideia que no primórdio o UD deu, assim, de fazer esse documentário. E agora a gente pensa em, de repente, expandir. Não ser só dessa época, até porque o grupo mesmo acabou crescendo. Não é mais. O início era relembranças da gente dos anos 90 ali, quem sabe um pouquinho dos 80, mas mais 90 mesmo. E o grupo foi crescendo, ganhando uma proporção e de forma extremamente orgânica, natural. Um foi convidando o outro convidando o outro convidando o outro. E o pessoal, enfim, pelo momento histórico que a gente está vivendo, acabou abraçando essa ideia. Assim. E o grupo ganhou uma dimensão bacana e a gente pensa em fazer com que ele tenha e permaneça tendo relevância, né? Mesmo após aquela febre inicial que teve, que foi bem bacana, que é justamente para que fique ali, porque acabou se propiciando um resgate histórico ali, né? Várias coisas sobre a Restinga, o passado da Restinga que eu sequer conhecia, que eu nunca tinha ouvido falar, eu acabei descobrindo por ali. Teve livro de história infantil, o próprio livro Memória dos Bairros, que é um livro que, curiosamente, tem uma foto do Renan, minha, na pracinha, ali no meio dos apartamentos. E, enfim, eu era muito criança e me lembro do fotógrafo registrando aquela imagem, assim. E tem outras várias coisas, a história do surgimento da escola de samba, os vários discos que foram gravados com artistas da Restinga. Enfim, a gente percebe ali que existem vários subgrupos, vários nichos assim, da Restinga que a gente acaba não tendo contato. Porque no dia a dia, por exemplo, eu andava mais com o pessoal do teatro, com o pessoal dos meus ex-colegas do Wildo Meneghetti, e a gente não tinha muito acesso a isso. Na época não é que nem hoje, que a internet possibilita tudo ao mesmo tempo agora. Então é bem interessante ter acesso a isso e poder registrar isso e fazer com que isso permaneça como legado para a Restinga mesmo, que a Restinga se conheça, né?
que ela conhece, cada um conhece uma parte, assim, mas conseguir, de repente, resgatar e construir o todo, né? O que é bacana, já entramos nessa e vamos ficar nela bastante tempo, se tu tiver uma outra sugestão de conversa, mas ali me parece, fazendo já uma observação, que a necessidade das redes, ela, de fato, ela não é o fim, né? Ela é um meio, porque como as pessoas têm vontade de falar dos seus sentimentos, e elas encontraram ali sentimentos que passaram, né? Por exemplo, como ali, todo mundo sabe, mas parece hoje muito incomum, porque os meios maiores de comunicação eles propagam uma outra narrativa sobre como a professora é importante, ou o professor, ou o educador, ou aquele sujeito que, como nós tivemos os nossos, eles nos possibilitam ver o mundo de uma outra maneira, nos possibilitam de outras perspectivas ver esse universo, que às vezes para nós é tão fechadinho na caixa, né? Ou do teatro, ou do skate, ou, né? Ou da escola mesmo, do grupo. E aquele professor, aquela pessoa diz, não, peraí, porque tem outra coisa aí, tem um pessoal lá da religião Y, tem um pessoal lá do esporte. E ali me parece muito forte isso, as pessoas falando dos seus professores, botando foto, lembrando, etc., falando de um aspecto que me parece fundamental, né? A gente ainda necessita de referências para viver, né? Referências positivas, né? Isso que tu falou é bem... Perdão, pode continuar. Não, eu terminei. Não, e isso que tu falou é bem importante e é uma coisa que me chama a atenção, enfim, que é desde o princípio uma das intenções do grupo, né? Essas memórias positivas, assim. Porque ali a gente vê que tem, enfim, uma infinidade de coisas extremamente bacanas que sempre aconteceram na Restinga. A Restinga é extremamente rica, assim. Ela tem pessoas extremamente criativas, extremamente batalhadoras, e, enfim, tu tem tudo na Restinga praticamente, né? E as pessoas, elas têm essa vontade de participar, elas são muito solidárias, elas são acessíveis, elas têm vontade, né? De fazer parte de algo maior, assim. E ali todo mundo está contribuindo com as suas memórias e é um canal também para possibilitar que as pessoas tenham acesso a esses produtos, de repente, que não tiveram o acesso na época. Assim, por exemplo, eu descobri ali um livro infantil que foi feito para o pessoal da URGS, né, da Geografia, que, pô, muito bacana, muito, muito rico, assim, e eu nunca tinha, enfim, eu não conhecia. Claro que várias outras pessoas conheciam, mas é uma possibilidade também de compartilhar e permitir que essas 12 mil pessoas, mais ou menos, que estão ali no grupo hoje, tenham acesso, né? E isso tudo aconteceu de uma forma, como eu disse, muito orgânica, né? Foi bem natural, assim. E é isso, e o grupo está ali, e a gente tem essa ideia de que ele continue tendo relevância, né? Que as pessoas continuem postando as coisas bacanas, assim, que ele não fique só mais um grupo de Facebook, assim. Inclusive, a gente criou uma fanpage, que é uma página do Tinga Retrô, que é ali para consolidar algumas coisas legais que apareceram no grupo, né? E a gente também tem o projeto de criar um canal no YouTube para ser meio que um resgate de algumas coisas da Restinga ali, de fazer de repente. Mas isso é um projeto que a gente está ainda conversando, está ainda viabilizando, né? Como as pessoas que fazem parte ali da gerência, todas têm outras atividades, elas contribuem com o tempo que têm, com o tempo que podem, assim, né? Mas está sendo bem rico, super, super agregador, assim. O Eugênio falou aqui de um momento importante da formação política da gente, e que fora os dogmas políticos, os estreitismos políticos, as caixinhas políticas que querem nos deixar num lugar acomodado, ele lembra de uma peça, de um texto, né? A peça também tem uma produção importante, música de Rogério Lauda, direção de Paulo Flores, enfim, são pessoas de peso aí na produção, e todos os atores envolvidos. Mas o texto também era de peso, era do Carlos Carvalho também, um dramaturgo, um jornalista importante aqui do Rio Grande do Sul. E a história... Perdão. E a história, que é a história da Revolução Cubana, e especificamente de um personagem que é o Che Guevara. E a história de como a gente acabou... Perdão. De como a gente acabou escolhendo essa peça, na época, foi muito bacana.
que na verdade nós estudávamos no Hildo Meneghetti, o Renan era parte de um grupo chamado A Oposição, e eles criaram um fanzine em que tinha a imagem do Che Guevara. E no camarim de uma apresentação que a gente estava, acho que no Renascença, o Paulo Flores viu aquele fanzine e meio que nos indagou assim, o que a gente conhecia sobre essa figura histórica, né? E foi baseado nisso que a gente foi estudar, e a gente não só montou o texto, a gente fez todo um estudo, né, sobre a história da Revolução Cubana enfim, do personagem histórico Che Guevara. E foi super rico. Isso é bem bacana. O Renan está lembrando que foi numa das apresentações do Zé Honesto, que também era um texto interessante, né, a indagação. Exatamente, o texto do Zé Honesto também foi uma proposta baseada no teatro chicano, feito nos Estados Unidos, né, que a gente acabou montando no teatro de pau, que também foi uma discussão muito bacana. Oi? O Renan coloca o brasileiro importado entrevistando o Zé Honesto. Ótimo, ótimo, ótimo. Mas eu fui também... O camponês. O camponês também, né? Não era um latifundiário, era o camponês. Era o camponês. O latifundiário já teria um outro papel. Já estava disputando com o Zé. O Zé dizia, não, vem pra cá. É verdade, foi bem bacana aquela época, inclusive no grupo ali a gente acabou disponibilizando, resgatando várias fotos que a gente tinha dessas apresentações dessa época, né? Eu me lembro que era bem bacana, assim, a gente se apresentou em vários lugares e sempre tinha debate, assim, que é uma característica tanto das apresentações do Que Se Passa Tchê, quanto do Armazém do Zé Honesto, e posteriormente quando a gente fez uma adaptação livre para a rua, né, do Que Se Passa Tchê, que a gente se apresentou nas feiras, que até tem uma foto que eu acho linda ali, que é aquela foto que inclusive está nós três na feira ali, bem em frente aos Secores, os apartamentos de fundo, assim. E isso é uma questão bem interessante, que desde o início das oficinas de teatro na Restinga sempre foi com um teatro preocupado com a crítica social, assim, entender a realidade na qual a gente está inserido, né? E as coisas que estão acontecendo e o porquê que as coisas acontecem. E isso é bem importante que seja feito, né? Que as pessoas desenvolvam o pensamento crítico, o senso crítico. Ainda mais nos dias atuais, em que a gente tem acesso a tanta informação e às vezes falta filtro, né? Filtro próprio, porque as pessoas acabam aceitando tudo como legítimo e verdadeiro, e é interessante que elas desenvolvam esse senso crítico para que elas consigam decidir, ter o seu próprio discernimento do que é interessante e o que não é interessante, o que deve ser compartilhado e o que não deve ser compartilhado, né? O que pode ficar do Tinga Retrô e de toda a tua história, uma afirmação concreta. Eu queria até falar só sobre, rapidamente, que eu pude por isso que Oxalá é maravilhoso comigo, os pais e todo o meu caminho, porque eu pude ter a oportunidade de conhecer Cuba, né, em 2018. Então, em 1996, a gente fez toda essa pesquisa que tu falou, ela ramificou com um trabalho de exercício de rua, que eu ia falar antes que o Clério me provocou, tá? De Cuba até eu falo depois, mas o Clério me provocou na perspectiva de que nós já iniciamos na rua, né? Por debaixo dos panos. Então, a nossa genética sempre foi pública, né? Nós começamos como atores de rua no início mesmo. O primeiro trabalho, eu entrei depois, tu e o Renan já estavam, acho que foram até... Tu e o Renan construíram a peça, isso é uma dúvida. Foi uma proposta que o Clério trouxe da gente fazer um casamento na roça, né? E com base nessa proposta, a gente construiu todo o roteiro. Na época, o falecido Seto também foi bem importante nessa construção, que ele era um membro bem ativo da oficina de teatro, inclusive entrou na oficina de teatro para divulgar uma outra oficina que ele ministrava, que era a oficina de serigrafia, e acabou fazendo parte do grupo. Ele foi bem importante naquela época, assim, a gente todos juntos, cada um contribuiu com algum personagem, né? Então a gente politizou, usava até aquela música do Por Debaixo dos Panos, que é a música que batiza a peça, do Ney Matogrosso, mas foi uma construção bem coletiva, assim, porque não tinha texto decorado, não tinha era
as intenções e o improviso, assim, foi uma experiência extremamente rica, né? Porque cada um entrava com o que tinha facilidade, de alguma forma, e se construiu com esses retalhos, com essa colcha de retalhos, uma história bem bacana, bem bonita. Eu me lembro que por debaixo dos panos passaram várias pessoas da Restinga, assim, muitas pessoas. Passou o Bira, o menino, que depois o Emerson, acho que é do Samba Trio, acho, né? O Emerson é evangélico hoje, o Cirinho, acho. O Cirinho, o Seto, enfim, a Fabiane, que depois a Daniela, enfim, muita gente, assim, foi bem bacana. E depois essas pessoas acabaram se afastando, depois se aproximando de novo, e isso foi bem rico, né? Que dali surgiu realmente o que viria a ser a oficina de teatro depois na Restinga, que foi extremamente importante. Eu me lembro, Davi, desse processo, eu me lembro nós organizamos circuitos de teatro de rua, vendo vários grupos, inclusive o Gessé, né? Nós vimos o Gessé atuando, que é um diretor de teatro hoje muito reconhecido no Brasil inteiro de teatro negro, mas nós vimos o Gessé como ator, que não é uma coisa que ele faz hoje em dia, né? Mas na época ele chegou a atuar na rua, nós vimos nesse circuito de teatro de rua. E uma coisa impressionante dessa época foi uma apresentação nossa para depois assistir Belchior. Isso é histórico, Davi. No Campo do Pampa, ali? Isso aí. Eu acho que antes da apresentação, inclusive, do Belchior, teve uma leitura dramática do Navio Negreiro com Jairo Klein, não tenho certeza, assim, mas é a lembrança que eu tenho, que foi um evento bem bacana, bem interessante ali. E numa época que era muito rica, que aconteciam muitas coisas muito legais na Restinga. Não, tinha oficinas em vários locais e enfim, tinha, claro que se centralizava ali no Secores. Oi? Aí eu já não lembro, o Eugênio tá bem participativo aqui no chat, o Renan, agradeço, não é muito comum essa participação ativa, Eugênio, inclusive colocando coisas muito, muito carinhosas, Eugênio. É um cara muito carinhoso, é um cara muito dócil e tal, e o Renan também interagindo bastante. Mas essa do Gessé de perna de pau, já eu vi o Davi, eu sei que sim. O Davi era especialista. Agora o Gessé, já não sei. Eu me lembro do Gessé, na verdade, foi uma peça que era bem interessante, que eles apresentaram na Restinga, que todos faziam todos os papéis, né? E que eu acho que era da época da faculdade, que ele estava na URGS ainda, não tenho certeza, mas eu me lembro que assisti ali na Nilo Wolf, essa peça, que foi bem bacana. E tu estava naquele momento, Davi, eu estava, acho que tu estava numa peça de universitários que eles foram corridos dos meninos porque eles não seguraram a atenção dos meninos da feira e eles tiveram que acabar a peça no meio, que os meninos começaram a jogar casca de bergamota nos atores, os atores tiveram que ir embora correndo da Restinga. Tu estava nesse dia? Eu tenho alguma memória, André, mas eu te confesso que eu não me lembrava que eles eram estudantes universitários. Assim, é que, na verdade, houveram muitas situações na Restinga. Eu me lembro que uma vez o PM2 do Falos estava sendo apresentado na feira também, acho que na mesma feira, e eles usavam aqueles cacetetes que eram cacetes, né? Então, aquilo, enfim, tinha na rua um efeito, ainda mais naquela época, né? Bem forte, assim. E eu me lembro que um policial foi interromper a apresentação deles na Restinga para um carro passar, e depois já houve todo um estresse, porque tinha policiais na peça, foi bem complicado. Me lembro de uma apresentação de teatro de boneco, que teve também na mesma feira, que era na Nilo Wolf, ali perto de onde é o Papelucho, que também teve essa questão de jogarem frutas e o pessoal querer, enfim, ser bem ativo. Me lembro que a gente apresentou tinha um circuito de cinema que a gente organizava na época, que apresentava filmes, inclusive nessa feira a gente apresentou também, depois no Secores, foi naquela época a gente fazia muita coisa, acontecia muita coisa bacana, assim. Não que hoje não ocorra, mas... Que legal, essa nossa memória está coincidindo com uma questão que ela é do como que o agente público torna a coisa pública, e como que ser agente público não quer dizer que as coisas que são públicas, de fato, sejam públicas. Me parece isso, porque nós estamos falando de tanta coisa que pode acontecer, que poderiam estar acontecendo, e de fato elas não estão acontecendo mais. A feira já não existe mais, as manifestações de rua nessa dimensão organizativa, público,
comunidade já não acontece mais, a fruição do circuito cultural de artistas circulando pela cidade, também na periferia, que é importante, não acontece mais. Né? Tu vê, nós estamos lembrando coisas assim de uma fruição que nos dá a possibilidade hoje de pensar, inclusive, né, sobre avançar, por exemplo, em outras alternativas, que eu acho que essa alternativa, por exemplo, do Restinga Retrô, ela é um pouco esse encontro, né? Porque até então a memória afetiva das coisas, elas também não eram muito relevantes, né? Nós éramos produto do que nós criávamos e fazíamos, né? Não tínhamos essa ideia, vamos fazer um... Até algum momento se passou a fazer um blog, registrar o que nós viemos fazendo. Até nós tínhamos muito essa... Acho que é muito pela escola do Ainós, essa capacidade de... Eu tenho ainda, inclusive, algumas gravuras daquela época. Mas não é o que a sociedade pensa, não é o que a sociedade, de fato, comum imagina que pode ser possível. E essas coisas que nós estamos falando, tudo nos dava essa dimensão. Pô, como é possível ser um artista, ou viver disso, ou investir meu tempo nisso, etc. Como é possível ser outra coisa que me parece querem que eu seja, que eu possa ser, né? Mas, Davi, continuamos essa relação do Restinga, do Tinga Retrô, né? Me fala um pouco mais dos aspectos da proporção. Era uma coisa um pouco... que vocês pensavam ser uma coisa um pouco mais comunitária, vamos dizer, de uns amigos, e agora a coisa se tornou tomou grandes dimensões. Como é que vocês estão administrando isso? Bom, no começo era um grupo, até a gente tem na mensagem de boas-vindas ali, que a gente dá para todas as pessoas que ingressam no grupo, até para que não se perca isso, para que as pessoas saibam do que se trata e como surgiu, até por uma questão de transparência mesmo, né? Em que a gente se apresenta, fala quem são as pessoas e como surgiu. A gente tinha um grupo no Messenger que a gente conversava ali sobre, enfim, amenidades, as nossas afinidades também, né? Conversava sobre tudo, sobre política, sobre, enfim, as impressões que a gente estava tendo no momento que a gente estava vivendo. E em determinado momento houve esse questionamento sobre o porquê daquele grupo, e a gente resolveu criar um outro grupo. Criamos dois, até um no WhatsApp, assim, e outro no Facebook, assim. E ali a gente começou a compartilhar essas lembranças que a gente tinha da época com os outros, né? E foi crescendo de uma forma bastante grande. Até já passaram várias pessoas pela administração, algumas saíram, outras entraram. E no começo a gente tinha essa ideia, como tu disse, que era de ser uma coisa mais para nós, assim, de ser uma lembrança dos nossos momentos. E a gente foi se dando conta que várias pessoas na Restinga têm essa necessidade, né, de se lembrarem daquela época, se lembrarem de outras coisas e compartilharem suas memórias e suas lembranças. E isso nos permitiu ver que com essa distância temporal a gente dá um outro significado para as coisas que aconteceram na época. Que tem muitas coisas que a gente estava tão ocupado vivendo que a gente não se dá conta da dimensão que tinha, que tem e que terá. E isso foi uma coisa que o grupo me fez ver e me fez ter vontade de investir mais nele para que isso seja relevante e permaneça relevante, né? Porque houve, claro, uma época ali que houve um boom, que entrava, sei lá, 600 pessoas por dia no grupo, 500 pessoas por dia no grupo, que foi bem legal, assim, mas a gente percebia que isso não ia se sustentar, né, que não ia permanecer essa febre. E a nossa importância sempre, a nossa ideia sempre foi isso, de que isso permanecesse ali, como um registro acessível da memória da Restinga, né? E que as pessoas possam conversar sobre essas memórias também, e daí a ideia de, baseado nisso, escrever um roteiro, de repente, para fazer um documentário. Até a gente divulgou ali um documentário que nós fizemos há muito, muito, muito tempo atrás, acho que nos anos 90 também, sobre a Restinga, que vendo agora nessa distância a gente vê, pô, foi um registro maravilhoso, assim. Claro que respeitada, enfim, o conhecimento que a gente tinha na época, a visão que a gente tinha na época, mas que é legal que se invista nisso e que tu ouça essas pessoas que são teus vizinhos, são teus conterrâneos, né? E uma coisa, Davi, a essa proporção eu já vou ir nós não vamos encaminhar aqui para o start final do nosso papo, até porque nós entramos várias vezes, acho que nós temos um tempo bem maior do que parece do relógio,
que é às 19 horas. Mas, Davi, nessa tua narrativa, lembrando o que é a Restinga, esse pequeno documentário de uma oficina, acho que é a primeira oficina da descentralização de cultura do vídeo e cinema. Tá? Eu me lembro da Denise Kogo, que é uma pensadora em São Paulo hoje, da SPM de comunicação, uma articulista de comunicação, uma pensadora, uma das mais importantes do Brasil, e outra que é uma das produtoras e cineastas mais importantes do Rio Grande do Sul, que é a Ana Luísa Azevedo. Eu acho que o Tinga Retrô podia fazer uma provocação à Casa de Cinema, né? Dizer, nós estamos aqui e que talvez seria interessante vocês investir, né, já que vocês são tão vanguardistas no cinema nacional, investir um recurso e uma produção e mandar para eles esse pequeno documento histórico de memória, de nós queremos ir por esse caminho de um registro, de um documentário da história da Restinga. Porque aquele documentário que tu está falando, ele é bem interessante porque ele tem um roteiro da perspectiva cultural, né? Ele vai olhar os grupos culturais mais diversos que tinham à época. Ali hoje, por exemplo, faltava o GLBTT+, né? Faltava o GLBTT+, faltariam vários grupos. Eu perdi o áudio, André, pode repetir, perdão. No caso hoje, se fosse fazer uma nova costura de roteiro dos grupos culturais, nós faltaria o GLBTT+, faltaria vários grupos, os Islã, vários grupos que hoje estariam afetivamente afirmados na Restinga, que poderiam estar ali também na manifestação cultural, como um dos grupos de manifestação cultural, né? Porque naquele vídeo tentou abarcar todo mundo, o skate, até o Ico, que fazia o montanhismo, que era ele sozinho, também foi, já ele fazia montanhismo, bota montanhismo, que ele subia as paredes ali do morro, que, enfim, então, quer dizer, a ideia era todo mundo estar incluído, né? Então, assim, me parece, Davi, uma provocação da administração do Restinga Retrô, oficial, provocação Restinga Retrô oficial, Casa de Cinema. Ana Luísa Azevedo, que é uma produtora e também cineasta, tem filmes lançados retomar um filme documentário sobre a memória da Restinga. Seria uma ideia interessante, né? Não, ótima ideia. Eu vou conversar com o pessoal que está hoje no grupo ali para viabilizar isso. Eu acho que sim, a gente tem essa ideia de fazer algo, mas claro, eu acho que quanto mais gente participar e estiver interessada em colaborar, melhor. Eu acho que fica a provocação, sim, acho que é válida. Até porque as condições variáveis, esse pessoal tem bastante para investir numa atividade como esta, né? Eles têm capacidade inventiva, investida e muito mais para poder talvez entrar numa empreitada dessa, que é uma empreitada muito interessante. Uma empreitada mas eu acho interessante também que, claro, que a participação de todos é super bem-vinda e super necessária, mas eu acho que nós também temos várias pessoas dentro da Restinga extremamente capacitadas e que têm bastante conhecimento. E seria interessante que além da provocação à Casa de Cinema, uma provocação aos moradores da Restinga, as pessoas que já passaram pela Restinga, as pessoas que têm algum vínculo emocional, criativo com a Restinga, que sejam os porta-vozes, que sejam os organizadores, que sejam os criadores, sabe? Eu acho que é legal ter esse apoio de fora, assim, mas eu acho que é importantíssimo que as pessoas que estão no grupo se apropriem disso e que queiram contar as suas histórias e que queiram construir isso, inclusive, de repente, tendo acesso ao conhecimento técnico. O importante é que eles digam, é que eles falem, é que eles construam essa história, né? Eu acho que isso é tão ou mais válido. Mas eu acho que uma coisa não exclui a outra, lógico, né? Mas eu acho que é importantíssimo que as pessoas da Restinga se apropriem disso e construam isso. Eu acho que a tua provocação serve mais, de repente, para nós, do Tinga Retrô, colocarmos no grupo, para o grupo, que essas pessoas que lá estão, que tem muitas pessoas que a gente acabou conhecendo ali, que tem um conhecimento excepcional, que são pessoas maravilhosas em termos artísticos, em termos técnicos, e que a gente não sabe, que a gente não conhece, sabe? E que são pessoas que podem e devem fazer essa história, construir essa história. Claro, não exclui o auxílio de nenhum outro grupo, nenhum outro coletivo, enfim, mas eu acho que é importante que a Restinga se organize para fazer isso. Né?
Tu acha que essa ideia, tu acha que essa questão da produção cultural, no caso ali, que tipo de produção é a que, se tu fosse classificar, eu não sei se há uma classificação, mas que tipo de produção de pensamento tu classificaria esse... Porque o que eu vejo, essa dimensão de 12 mil Resting Guerreiros, isso é uma dimensão magnífica. Acho que nenhum outro grupo coletivo conseguiu agregar tantas pessoas com o mesmo objetivo. E aí eu queria que tu falasse em que classificação, acho que nem tem, mas que tu classificaria esse coletivo de memória. A segunda pergunta dentro dessa é que ele tem um critério. Ele tem um critério de atuação e participação dele dentro do grupo. E esse critério, ele é um critério interessante, mas ao mesmo tempo ele também nos dá a dimensão de a gente pensar o encontro do que nós queremos produzir quanto memória. Porque um dos critérios o mais polêmico é: não pode se falar de política. Primeira pergunta que eu faria é: não pode se falar de política na perspectiva que os monitores não conseguem monitorar essas fake news que entrariam em uma avalanche de 10 mil e vocês são tão poucos para rastrear o que é uma discussão coerente de política ao encontro de uma memória comunitária, ou, de fato, a política está intrínseca já na memória? Bom, André, eu acho importante essa tua provocação, é que a gente tenta deixar claro ali, até pela mensagem de boas-vindas que a gente dá, o que a gente pensa, e em todas as oportunidades em que surgiu essa discussão, a gente deixa claro que política é uma coisa, política partidária é outra. E o Tinga Retrô, ele não é contrário a se discutir política. Pelo contrário, tudo ali é política. A história do surgimento da Restinga é política. O dia a dia dos moradores da Restinga é política. O que a gente tem restrição... Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, André? Tá me ouvindo? Bem. Oi, tá me ouvindo? É que para mim tu tá caindo aqui, mas enfim, o que a gente deixa importante é que sim, essas discussões têm que existir. O que a gente não quer é que se torne algo panfletário, que seja só gritos de ordem, frases de guerra, porque isso acaba descambando, serve só para segregar, para separar as pessoas, esses rótulos, né? Enquanto que o importante não é construir alternativas, porque as pessoas ali elas têm muito mais convergências do que divergências. Então surgiu em algum momento algumas discussões de pessoas que queriam que são candidatos a vereadores, que começaram a se manifestar no grupo. E isso é legal que eles se manifestem, mas o que a gente não acha bacana é que exista essa autopromoção com fins eleitorais, ainda mais porque nós estamos muito próximos, e já estávamos naquela época, de uma eleição municipal, em que isso surgiu, e essa discussão, para nós conseguirmos acompanhar, e como eu já te falei antes, o grupo ele é composto na administração por pessoas que estão disponibilizando o seu tempo ali de forma, como é que eu vou te dizer, voluntária. E nem sempre a gente tem tempo para mediar essas situações. E a partir permitir que as pessoas interagissem nesse grupo, a gente é responsável também por essas interações. A gente se sente responsável, né? Então, só para deixar claro, o Tinga Retrô ele não é apolítico, pelo contrário, ele é apartidário. E na memória, como tentar fazer exercício de narrativa do objeto, que é difícil dentro do núcleo, tu ter essa reflexão de fora. Acho que talvez seja uma enquete, né, a fazer no grupo sobre o que representa esse grupo na perspectiva da memória, até porque que as pessoas querem fazer. Jogaram todas as suas memórias ali, mas o que elas querem fazer para os que virão depois dela, né? Tá legal falar da memória, falar dos meus parentes, que um está morto, não está, outro foi um representante importante do mundo. Mas assim, o que quer fazer com isso? Não precisa fazer nada, né, Davi? Óbvio que não. Mas essa enquete seria interessante, porque daí podia ir para um caminho, vamos fazer um livro, um book, para todo mundo saber, vamos fazer um audiovisual, vamos fazer um podcast de aula, porque daí as pessoas na enquete ali, tu vai ter uma ideia de quantos daquele grupo gostariam de fazer disso um objeto para mais pessoas também saberem, né, dessas memórias.
E ali tem algumas discussões, André, enfim, desde o começo a gente percebe que são bem constantes, assim, que são bem próprias dos moradores do bairro. A questão do transporte público, por exemplo, que é uma grande constante ali. E isso, por exemplo, é uma questão extremamente política, né? A gente entender os problemas que existiam no transporte público, os problemas que permanecem no transporte público, a evolução que teve, a evolução que não teve, os retrocessos, e isso acaba sendo também política, né? E, inclusive, agora tem tem várias... Tu tá aí? Estou aqui, tem várias postagens ali que tem, agora a gente até fez recentemente uma postagem em homenagem ali aos carteiros, aos correios. A gente também tem a questão que agora uma pessoa colocou ali sobre a UBS lá da Mariana ali, né, da Chácara do Banco, assim, que são questões que são importantíssimas de serem discutidas, mas o que a gente quer é que essas discussões sejam feitas de forma, enfim, de forma harmoniosa, que as pessoas, que elas conversem, né, que elas não fiquem só no panfletário, enfim, ficar gritando palavras de ordem à direita, à esquerda, ao centro, abaixo, enfim, que seja para construir algo, que a discussão seja para avançar, para discutir de uma forma que seja bacana e que as pessoas consigam conversar para conquistar coisas. Porque outra coisa que a gente percebeu no Tinga Retrô é que todas as conquistas que houveram na Restinga não foram porque alguém decidiu dar para a Restinga. Foram conquistas porque as pessoas se mobilizaram de alguma forma. Temos a história da escola técnica, do Instituto Federal, temos, enfim, as melhorias no próprio transporte público, que tem muito que avançar, enfim, né, porque nos últimos anos eles acabou tendo muito retrocesso, né, e, enfim, assim como várias outras coisas, as oficinas artísticas, enfim, que as coisas aconteçam, né. Eu estou dando uma passada aqui na página, Davi, e é muito impressionante quando tu se aprofunda um pouco mais nela, falando contigo aqui, que é um dos moderadores também, tu contando um pouco da tua narrativa, da percepção, ela pode ser uma coisa muito grande, quer dizer, ela me parece comparada aos movimentos que se articularam nas redes sociais, né, para reivindicar coisas muito básicas dos direitos. Não estamos nem falando do movimento que tem esse cunho político mais intrínseco nas relações sociais, mas isso é um movimento mundial. E eu acho que o Tinga Retrô ele vai nos possibilitar, logo passando esse modo operante que estamos, de pandemia, de coronavírus, que para nós é muito triste, solidário a todas as famílias que perdem seus entes todo dia, cada vez os números aumentam mais, Davi. Mas nós temos aí um objeto da Restinga para fazer discussões bem nesse nível que tu falou mesmo, cara, porque é insatisfatório algumas coisas que ainda acontecem na Restinga, né? Perante o que a Restinga produz, é insatisfatório o transporte, é insatisfatório as relações para a saúde. Então, quer dizer, que interessante a gente poder mobilizar as pessoas para isso, né? E saber que elas se importam também, porque às vezes parece que só nós se importamos, entre aspas, né? Não, e uma coisa que eu percebo, estando na administração do grupo, André, é que todos têm essa preocupação. E ali no grupo a gente tem pessoas que têm um viés bem conservador, temos pessoas que têm um viés bem progressista, e a nossa ideia em restringir a questão partidária é justamente porque as pessoas acabam vestindo um rótulo e elas se fecham para ouvir o outro. E a gente percebe que, às vezes, esse sujeito conservador e esse sujeito progressista, eles têm muita convergência, só que o rótulo faz com que eles nem se aproximem, tu entende? E é isso que a gente não quer, porque o que nos une é a Restinga. O que une as pessoas naquele grupo, o que faz com que elas queiram estar naquele grupo, é a Restinga. É o amor, é o respeito, é o carinho que eles têm pela Restinga e pelos moradores. E isso é bacana. É que às vezes a gente precisa desconstruir algumas palavras, tu bem sabe disso. Existem algumas palavras que elas acabaram virando rocha e elas perderam a liquidez, assim, né? As pessoas não conseguem mais entender a palavra. Elas ouvem aquela palavra e a partir do momento desliga o cérebro, entendeu? Então, o interessante é justamente isso, permitir, e em algum momento, como isso estava se tornando... Houve uma postagem, por exemplo, que foi o dia que a Dilma
desceu de helicóptero no Pampa, na Restinga Velha, ali num campo. E dentro dessa postagem, acho que foi ela que foi o catalisador para a gente ter mais uma vez essa discussão sobre a questão política, né? Que alguns começaram a gritar, fora não sei o quê, viva não sei quem, papapá, papapá. Que é essa coisa que não agrega em nada, sabe? Que é só panfleto, que é só grito ao vento. Que a gente tem que convergir para entender os porquês das coisas, né? E isso, de alguma maneira, bem sutil, bem delicada, bem no seu tempo, está acontecendo no grupo. Claro que ele tem muito que evoluir, mas eu acho que ele está evoluindo nisso. E vamos combinar que 12 mil pessoas interagindo juntos, e a gente está conseguindo, pelo menos, que seja de forma respeitosa, principalmente. E isso é uma coisa que me deixa muito feliz. Que as pessoas ali, dentro das suas diferenças, elas estão conseguindo se respeitar para construir isso. É óbvio que a gente acaba tendo enfim, como a gente está ali moderando e administrando, a gente acaba tendo que intervir. E sim, eu acho que tem muito para crescer. E sim, eu acho que ali a gente tem que aproveitar, é uma proposta, enfim, que eu sempre tive desde que a gente criou o grupo, para discutir essas coisas, sabe? As coisas que a gente precisa, as coisas que a gente quer para Restinga. É muito legal essa possibilidade. Eu também acho isso. Eu também acho que existe talvez acho que o teatro nos traz isso muito forte, que é a perspectiva do riso e do engraçado. Nós saímos desse lugar do riso engraçado, uma arte menor, né? Do riso engraçado, uma arte não que importante, não que dá importância a coisas importantes e maiores. Não, é mais no nível do íntimo, do engraçado. Acho que nós passamos por isso em algum momento da nossa formação. Isso não nos pegou como que se fosse diminuir o aspecto das importâncias, eu estar fazendo rir, ou estar fazendo rir das dimensões que se tem de fazer rir, as dimensões que se tem de se fazer, de sair de uma realidade absoluta, mais dura, que é a vida, né? A vida não é engraçada, e também não é tão dura como alguns dizem, em nível nacional, também não é tão dura e cruel, mas ali no grupo eu consegui aprender que aquela pitada de adversidade, vamos dizer, de figurinhas, de coisas não tão importantes, de temas não tão importantes, como se tem hoje, que é a pandemia, que é o coronavírus, que é a saúde, eles me atraem a, talvez, em algum momento, pensar em coisas importantes. Acho que essa mediação, o grupo é excelente, porque ele não cortou aqueles figurinhas não importantes, e ele deixou que... E tem um volume grande disso, é grande esse volume. Mas ele me possibilita, por exemplo, quando estiver esse debate que tu mesmo apresentou, ele me possibilita também estar aberto para ouvir. Isso é muito legal. É uma estratégia isso, Davi, ou não? Com certeza, André. Assim, as pessoas, a gente tem que ouvir as pessoas. E elas têm vontade de se colocar e de se posicionar. Tem pessoas que entram no grupo para dar bom dia. Isso é legal, cara. As pessoas têm que poder se manifestar. Tem pessoas que, enfim, em determinado momento a gente discutiu e desde o princípio sempre foi permitido fazer propaganda de produtos e serviços. Porque a gente quer que as pessoas tenham possibilidade de ter a sua renda. E ali é um grupo que vai ser visto por pessoas, ou pode vir a ser visto, não necessariamente vai ser por causa enfim, das restrições que o próprio Facebook coloca, mas pode vir a ser visto. E ali é um canal para que todos interajam. Só que a gente tem, nas discussões que a gente teve dentro do grupo de administradores e moderadores do grupo, que cada um tem a sua maneira de se relacionar com a internet e com o grupo. Nós temos desde pessoas que têm um celular que não, enfim, que mal carregam uma foto, até pessoas que têm internet maravilhosa que faz chover. Só que não é a mesma realidade de todo mundo. E teve um momento que todo mundo estava botando ali, você se lembra de não sei o quê, se lembra de não sei o quê. E a gente até pensou, enfim, algumas pessoas no grupo, de restringir isso. Eu particularmente não acho legal. Acho que as pessoas têm que se manifestar como elas podem, como elas querem. Claro que a gente tem que tentar conversar com elas para entender o porquê que elas estão se manifestando assim e se manifestar de outras formas também. Mas eu sempre fui, dentro desse grupo de administradores e como o criador, contra essa coisa de tu podar demais.
algumas coisas, enfim, a gente acabou tendo que restringir para que a coisa não ficasse tóxica, né? Mas quando tu é acolhido, né, André, tu tem uma outra relação com as pessoas que estão ali. Se tu já chega com alguém te dizendo, não faz isso, não faz aquilo, tu já te restringe, tu não quer nem ouvir aquela pessoa. E ali tu tem pessoas que, enfim, elas querem ser ouvidas, elas querem ser lidas, elas querem, sabe, compartilhar suas lembranças. Isso é bacana, e o bom de ter aquele grupo ali é que se tu não está interessado nisso, passa batido, entendeu? Agora, pode ser também um canal importante para tu te aproximar dessas pessoas, eu acho. Davi Eurix, foi ótimo saber bastante coisa no tema das memórias. Voltando à nossa formação, que é bem galgada a pesquisa e a memória e a historicidade das coisas, porque isso é importante. Acho que o Tinga Retrô é, nesse momento, contemporâneo, e por isso tem vários atores da Restinga aliados ao grupo, vinculados ao grupo. Tem pessoas mais antigas que fazem jornalismo, comunicação e cultura, porque se deram conta que esse grupo é um objeto fundamental para um aspecto que, para nós, sempre talvez passa batido um pouco, que é a memória e a afetividade das coisas. Então, acho que essa é a contribuição maravilhosa do Tinga Retrô. E tomara que daí saia outros objetos artísticos, informativos, comunicativos a partir daquele... Inclusive, quando pudermos agir publicamente, a gente possa também mostrar uma força pública comum, né? Que é a partir desses princípios que tu já coloca bem, que é o amor, a afetividade, a memória das coisas, né? E o melhor, né? O bem-estar e o melhor para as pessoas que moram aqui na Restinga. Esse é o nosso grande desafio. Todas sejam uma melhoria de vida, né? E o grupo está aberto, André, a todas as pessoas que queiram se manifestar por ele, para chegar nessas 12 mil pessoas, entendeu? Só o que a gente não compactua e não concorda é essa coisa que seja estritamente eleitoral, assim. Porque aí a gente acha que não é bacana tu chegar ali só para fazer, mostrar que tu é candidato. Não, mostra o teu trabalho. Se tu chegar e tem um trabalho consistente, chega e disponibiliza ele ali, mostra ele para as pessoas. Então, a Luciana, que é a coordenadora do CAPS Girassol da Restinga, diz aqui: gostaríamos muito de nos aproximar do Tinga Retrô. O Davi está aqui, o Davi já deu a linha do Tinga, tudo é possível, menos propaganda eleitoral e eleitoreira, e o resto, então, é tudo viável. Ela quer aqui do CAPS Girassol um programa, uma atividade de saúde mental fundamental, um programa novo de saúde mental aqui na Restinga. Que é uma grande conquista para a Restinga, diga-se de passagem, né? Que a Restinga estava precisando há muito tempo. É isso aí. Davi Eurix, meu amigo, um beijo para ti, valeu pelo nosso papo, acho que foi do caramba esse papo, ótimo, nós choramos, nos emocionamos, lembramos. As interações aqui foram grandes, não é muito costumeiro as pessoas interagirem tanto, porque são coisas muito íntimas, emotivas, emocionais até, vamos dizer assim, de memórias importantes. E nós percebemos que nós fizemos uma parte da história, uma parte nós podemos colaborar das coisas, né, Davi, que andamos Sim. e que vivemos. Tá aqui o Nick, um beijo, saudade do Nick, lembranças mil de várias caminhadas nas periferias apresentando, e o Bar do Alemão, enfim. Beijo, Davi. Tem que lembrar do Bar do Alemão, Davi. Eu tenho memória com eles todos de escadas, de bares, de oficinas, enfim, de muitas coisas, e é isso que é bacana. Mas é interessante, André, fica aqui a provocação também para as pessoas que nos assistiram e que virem a nos assistir, que entrem e participem do grupo. O grupo está ali para isso, para propiciar essa interação entre pessoas, para propiciar que os nossos projetos, as nossas ideias, cheguem aonde não costumam chegar. Tenho segundos aqui. O Estragan me avisou, que legal, ele não me avisava antes, ele caía, eu tenho alguns segundinhos. Beijo.